pouco dessa consciência para os alunos do curso. Então, eu fico muito feliz de ter a chance de falar com os teus alunos e com os nossos aqui também, que estão entrando e vão acompanhar a gente nesse bate-papo. Eu vou fazer uma pequena introdução e aí eu vou fazer uma apresentação. Tudo bem, Ricardo? Sim, perfeito. Falando aí, também participo. Eu também sou seu aluno, viu? Ah, que maravilha, que honra, gratidão, muito bem, muito bem. Hoje vai ser um pouco diferente, né, que eu vou realmente trazer aqui algumas informações e conceitos para que os alunos, né, da medicina entendam que a gente não está só no campo da ritualística espiritual, mas que tem fundamentos que a gente vai conversar. Então, eu vou abrir aqui para começar a apresentação. Deixa eu só acessar aqui meu Canva. Vou começar a compartilhar com vocês. Deixa eu só colocar ele em modo de apresentação. Muito bom. Bom, deixa eu ver se eu consigo. Vocês conseguem ver? Ok, ótimo. Sim, estamos vendo. A minha proposta hoje é falar exatamente sobre a medicina da alma e a cura espiritual, com muito respeito à medicina enquanto disciplina. Eu, inclusive, não uso essa terminologia para falar disso, divulgar isso nos meus trabalhos nas redes sociais, até por questões mesmo de ética. A gente sabe que a medicina não cuida da alma propriamente dita ainda, né? Mas do corpo, né? Desse aglomerado físico. Então, a gente usa aqui essa terminologia só para conceituar e contextualizar o que a gente vai trazer. Antes de mais nada, eu fiz meu agradecimento aqui, quero me apresentar para vocês e já deixar também alinhadas as expectativas, né? Aqui eu vou trazer um aparato geral, né, do que a gente interpretou nesse meio, nesse campo, nessa área do saber, entre espiritualidade e ciência, e de que forma isso aconteceu na minha jornada, de que forma isso aconteceu, né? Como que a Andrea, de repente, traz esses dois conceitos para dentro de um tratamento integrativo, né? De um tratamento terapêutico, tá? O pessoal falou, doutor Ricardo, você fechar o seu microfone, e todo mundo que está na sala também, se puder, porque assim não dá microfonia, não fica com chiado, tá bom? E depois, eu acredito que vai haver um momento oportuno que nós vamos abrir para as perguntas, aí fica mais fácil de nós conseguirmos acompanhar, tá bom? Bem, e a minha trajetória não começou, né, como terapeuta, eu comecei como advogada. Há 29 anos atrás, aí eu estive dentro desse cenário como uma profissional da área jurídica, atuei dentro de vários ambientes de tecnologia, foi um movimento que a minha alma também pediu, e eu coloquei aqui, né, a minha história me forjou, e hoje eu reconheço e aceito tudo como foi, pois me trouxe até aqui. Então é importante dizer que nada do que eu fiz e fui nessa minha existência anulam ou deixam de ser importante para o que eu me torno hoje, é o que eu realizo hoje na minha jornada. Na verdade, quando eu olho tudo como foi e toda essa construção do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista das relações humanas que eu mantive durante a minha trajetória, me forjaram mesmo. Eu me vejo como um ferro bruto que foi ali, né, forjado a fogo para chegar na missão que eu estou hoje desempenhando. Uma missão para quem, André? Para mim mesmo, e vocês vão entender isso até o final. Então, eu considero que a minha trajetória, a minha carreira, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, me trouxe até aqui. Então, o fato de eu não ser mais uma advogada, nem diminui, nem aumenta nada, muito pelo contrário, foi uma trajetória necessária para que eu chegasse até aqui. A própria escolha do direito tem a ver com a medicina da alma,
porque muito daquilo que a gente escolhe na nossa vida profissional tem muito a ver com a nossa alma e as nossas relações com o nosso sistema, tá? Não é um acaso, não é à toa, não é porque vai dar dinheiro, não é. Existe ali já um grito da alma trazendo a gente para cursar determinadas formações, executar determinadas carreiras, que mais ou menos vão também nos dizer, nos nortear sobre a dor da nossa alma, tá? Então, o direito para mim era uma dor da minha alma já, porque um dos meus maiores valores, que sempre é muito presente nessa minha existência, é o valor da justiça. Então, a justiça me trouxe, a justiça também conta uma história. Diga-me teu maior valor, e eu te direi qual é a tua maior dor, a dor que a tua alma está carregando ancestralmente. Não à toa, hoje isso é um valor inegociável para você. Então, perguntem-se aí já, né, porque depois no final a gente pode conversar um pouco disso. Os alunos de medicina normalmente trazem muito forte a relação com a família, né, um valor inegociável é a família, e não raro esses alunos estão honrando pai e mãe ou algum antepassado dentro da área da medicina, ou tem históricos de pessoas que não puderam acessar a medicina e tiveram doenças graves no seu campo energético, né, e muitas vezes você pode até não ter conhecimento disso, mas não é à toa que você está, né, nesse caminho, tá? Então, isso já é, como eu digo, uma bússola que mostra aonde a alma está aprendendo nessa jornada. Então, durante a minha passagem, né, jurídica, eu estive em ambientes de alta tecnologia, fui desenvolver o meu trabalho junto a áreas ambientais, sou mestre em planejamento urbano e regional, o meu trabalho focou aqui na minha região, eu sou da região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo, e o meu trabalho de pesquisa focou o planejamento urbano e regional, tendo por base a bacia do Rio Paraíba do Sul, porque eu já incomodadíssima naquele período, sob o ponto de vista e o aspecto da justiça, queria entender o impacto do homem sobre a terra, e por que havia tantas disputas por território, e por que não integrar um ente vivo, cheio de vida, que promove toda a economia, o desenvolvimento, a saúde, bem-estar de toda a população da minha região, que é um rio, que é vivo, né? Ele é tão vivo que ele serpenteia. Então, eu fui já, como eu disse, nada se anula, tudo vai se somando. Eu já tinha perguntas que eu não conseguia encontrar respostas, então o mestrado foi um caminho. Posteriormente, eu iniciei um doutorado que eu não concluí. O meu doutorado, ainda na pergunta que não queria calar, né? Por que é que o homem faz o que faz com a terra e o que nós estamos fazendo aqui, por que a gente vive nesse embate por territórios. Eu fui iniciar uma pesquisa dentro da universidade na Unicamp, relacionada aos ambientes tecnológicos como a oportunidade aí de transformação para a nossa vida, né? Ou seja, eu já falava em tecnologia, eu estive um período dentro da Agência Espacial Brasileira, eu fui chefe de gabinete neste ambiente, um ambiente que fala de espaço, de satélites de comunicação, para melhoria de lavouras, melhoria de comunicação, melhorias de a parte médica, se hoje nós temos à nossa disposição aparelhos como as radiografias, as tomografias e tantos outros, porque alguém pesquisou, né, essa área espacial e desenvolveu os ambientes próprios para desenvolver esses equipamentos em áreas do espaço. Então, eu fui tentando, tudo foi me levando por conta dessa minha incansável curiosidade de saber por que o homem causa, né, o que causa, todos os efeitos que ele causa na vida, no cotidiano, na matéria, seja naquele momento eu ainda estava muito focada na questão ambiental, né, eu tinha, assim, uma dor de olhar a forma como nós simplesmente desconstruímos o que aparentemente para nós é o caos, porque se você observa a natureza, ela parece caótica, né?
Quando você está no meio de uma cachoeira, numa mata, você ouve todos os barulhos ao mesmo tempo, cada um ali no seu contexto, e aquilo parece caótico, mas não é. E o ser humano vem e quer retificar tudo, colocar tudo dentro de caixa, né, construir prédios, tirar o verde, acha que tudo é improdutivo, tudo não serve, e eu me sentia muito desconfortável com isso. E o meu senso de justiça já nessa ocasião foi me encaminhando. E aí, isso é a minha parte técnica. Surge junto com isso o grito da alma, né, o grito emocional. Em meio a todo esse meu desenvolvimento profissional e pessoal, eu tive vários processos difíceis do ponto de vista pessoal. Eu tinha um relacionamento, um casamento extremamente abusivo, difícil, uma relação muito dolorosa, vis-à-vis, tá? Ambos estávamos doentes nessa relação. Hoje eu reconheço, inclusive, que até isso também foi importante para me trazer até aqui, mas naquele momento, quando você está no olho do furacão, você acha que você é a vítima, né? E veja, sem passar pano, tá? A César o que é de César, né? A lei do homem, o que compete à lei do homem. Então, se nós temos uma pessoa agressiva, que é abusiva, que está causando dano, ela deve responder por isso. Eu estou trazendo aqui um conceito puramente filosófico da Andréia, do meu existir, e como eu cheguei até aqui, então, por favor, filtrem, até porque eu estou falando da medicina da alma, e a medicina da alma passa, o primeiro ponto é reconhecer de que modo você causou aqueles efeitos na sua jornada, porque nada é um acaso. Se eu estiver falando rápido demais, vocês acenem. Bem, e ali eu entro, então, em conflitos emocionais muito fortes com o meu casamento. Junto-se a isso, uma gestação que foi interrompida. Isso mexeu muito comigo. As mulheres, eu imagino que consigam compreender o que representa a maternidade. E veja, eu saio de um polo a outro. Eu negava a maternidade por todos os meios, porque eu tinha eu queria me desenvolver, eu queria produzir, eu queria crescer profissionalmente, então a maternidade parecia que seria um problema para mim. Mas, ato seguinte, eu desejo muito sentir ser mãe e fico grávida e perco a criança, né? Perco a gestação de forma natural. E essa perda me mexeu, foi assim, um verdadeiro furacão na minha vida, porque aí vem as perguntas, por que Deus não me deixou essa criança, por que eu não posso ser mãe, por quê? E junto a isso, eu passei a adoecer do corpo físico. Eu desenvolvi miomas que se proliferavam de uma forma, assim, estratosférica, né? Eu não tinha um mioma no útero, eu tinha um útero nos miomas ali, né? E eu começo a caminhar mesmo para um processo de depressão, de muita tristeza. E aí o trabalho se mostrou um processo de fuga. Então eu trabalhava incansavelmente, me tornei uma pessoa extremamente racional nesse período, que era uma forma de me proteger da minha emoção. Então, cética, racional, me dedicando muito ao meu trabalho e de forma bem yang, né, naquela força do masculino. E fui adoecendo do corpo físico, e isso me levou também a desencadear uma depressão. Bem, mas nesse começo dessa minha história, então eu perco a criança, entro num processo de depressão, eu ainda lá em Brasília, eu ainda não tinha me desligado do direito, eu já estava passando por vários desafios no meu casamento, mas eu ainda morava em Brasília, lá trabalhando na agência espacial. Quando eu me desligo desse cargo e volto para assumir um outro cargo na minha cidade, na área ambiental, eu passei por vários desafios nesse meu trabalho. E quando esse trabalho termina, eu sou desligada desse meu trabalho na minha cidade, dentro do olho do furacão do meu casamento, que também está numa desordem tremenda, mas esse fator em si, de ser desligada desse meu trabalho, com o histórico que ele carregou, que foi bem difícil, cargos públicos carregam uma série de dificuldades, e eu estava sendo ali acusada de um monte de coisa na área ambiental, enfim, aquilo me causou uma dor muito profunda. E nessa ocasião,
Foi a minha primeira aproximação com algo que já não é medicina tradicional. Eu desenvolvi uma urticária crônica. Eu simplesmente ficava completamente, né, com aquelas manchas coçando o corpo inteiro, rosto, embaixo dos braços, né, nas virilhas, na região da barriga. Eu sempre tive uma urticária que aparecia, eventualmente por conta do calor, por conta de uma etiqueta de roupa, enfim. Mas nada que, né, uma coisa assim, um cremezinho, uma pomadinha ali, não arrefecesse aquela situação. Mas nessa ocasião, essa urticária tomou conta do meu corpo. Mas assim, de uma forma violenta. E não havia o que passasse. Eu fui procurar, né, médicos, dermatologista, fui tentar entender o que estava acontecendo, tomei um monte de remédio, tomei corticoides na época, mesmo contra gosto, porque eu já não aguentava mais, eu queria ficar me coçando o tempo todo e estava fazendo feridas. E aquela inflamação, né, que não tinha um controle. Nessa ocasião, uma comadre minha me disse, Andréa, procura um profissional da área, de uma área que eu conheci agora recentemente, chamada microfisioterapeuta. E aí ela me explicou, ela ainda me explicou desta forma, André, eu não sei o que é, mas ela faz uma anamnese com você, depois ela vai tocando alguns pontos do seu corpo, mas toques bem sutis, ela falou, parece uma macumbinha, porque você sai de lá se sentindo bem, parece que eles não fizeram nada, mas você sai melhor, e eu sei de pessoas que tiveram melhoras em quadros crônicos. Bem, e foi o que eu procurei, porque quando você está desesperado, você começa a buscar todas as alternativas, e eu fui, então, a um microfisioterapeuta. Nessa ocasião, foi a minha primeira relação, né, vamos dizer assim, com algo diferente. Cheguei, narrei as minhas dores, contei que eu estava com urticária, e para minha surpresa, ela começou a me perguntar sobre as minhas emoções, o que eu tinha vivido, o que tinha acontecido comigo naquele momento, e eu contei para ela sobre meu desligamento daquele cargo público, como eu me sentia, e naquele momento eu estava extremamente me sentindo assim, injustiçada ao cubo, né, por todos os vieses. Na minha relação, perdi meu filho, e agora num cargo onde eu entreguei toda a minha alma, porque afinal de contas é o que me restou, estava agarrada naquilo, eu estou sendo aí, né, execrada, humilhada, estão rasgando a minha biografia, tudo que eu construí. Então, contei isso para ela, e ela foi fazer o tratamento, e ali ela começou, durante o tratamento, me trazer algumas consciências sobre quando aquele quadro da urticária teve o seu primeiro início. E aí ela foi trazendo, realmente tem a ver com sol quente, com coisas que perturbam, como areia, mas ela foi identificando, começou aos 8 anos de idade, depois você teve uma outra crise na adolescência, e aí fomos identificando que o padrão era sempre uma tentativa de fugir de uma situação de conflito, de me esconder de uma vergonha, de uma situação de conflito. Quando ela trouxe isso à luz, eu falei, que incrível isso, eu quero saber mais sobre isso, porque como assim a pessoa é médica, porque ela tem essa em especial, né, ela tem uma formação, e ela está aqui fazendo pequenos toquezinhos e eu saí de lá melhor. Eu, em 2 dias, já não tinha mais o quadro da forma como estava, ainda tinha resquícios, mas foi diminuindo paulatinamente. E eu fiquei, assim, impressionada com o efeito daquela coisa que pareceu para mim tão simples, né? Pequenos toques que parece que vão fazendo um ajuste fino na memória celular. E aí isso já me deixou muito curiosa para saber do que se tratava. E aí, para quem não sabe, né, o que é a microfisioterapia, ela é uma técnica de origem francesa, criada por osteopatas, o Daniel Grosjean e a Patrice Benini, e ela se baseia na embriologia e na memorização celular. Nossas células têm memória, e hoje existe também o estudo
da epigenética, que confirma que a gente traz memórias, né, no nosso DNA, da história dos nossos antepassados e da nossa própria. Então, é uma memória tecidual, por isso que os toques são feitos na pele. O que eles se baseia, né, ali para fazer a anamnese e análise é a somatização, faz a correlação do corpo com a psique, ou seja, é a primeira aproximação aí do estudo da medicina tradicional com a medicina da alma, psique igual a alma, né, traduzindo aí o que significa psique, e como isso tudo, então, passa a mudar a minha percepção da medicina, e entender que há algo para além daquilo que a gente está procurando só na medicina. E eu comecei a entender também que o nosso corpo, ele tem uma sabedoria, que ele começa a falar quando algo que está dentro do seu campo emocional, mental, você não está dando conta de resolver. Então, o corpo né, a parte, o pedido de socorro, quando começa as estruturas estarem tão abaladas ao ponto de você não conseguir resolver por seus próprios meios, o corpo grita a partir de doenças que ele põe para fora, os sentimentos que estão guardados nesse seu campo emocional, né? Então, esse foi o meu primeiro contato. Junto disso também, né, eu estava desenvolvendo os miomas, como eu disse para vocês. Esses miomas, eles começaram, e eu já tinha feito uma cirurgia para remoção de mioma antes de eu engravidar. Eram miomas que estavam na parede externa do útero. Depois dessa perda, né, da gestação, eu comecei a desenvolver de forma astronômica mesmo, uma quantidade absurda de miomas que começaram a crescer dentro do útero. E o meu útero começou a crescer, né, porque realmente eles estavam se desenvolvendo. E na época, na ocasião, a medicina tradicional, minha ginecologista me orientou, falou, Andréa, dentro do seu quadro, se permanecer crescendo dessa forma, nessa velocidade, né, que a gente estava fazendo acompanhamento, a sua barriga vai crescer muito, daqui a pouco nós vamos ter que fazer uma cirurgia cesariana. Quando ela me disse isso, pensa uma dor. Eu pensei, como assim? Eu vou fazer uma cesariana para tirar algo de dentro do meu ventre e não vou levar nada para casa? Olha que dor. Nossa, aquilo acabou comigo. Vocês nem imaginam como eu me senti a pior pessoa do universo, né? Ou seja, eu sou um fracasso completo. Perdi o meu trabalho, que era um filho que eu estava, né, criando. Nesse momento, eu já estava divorciada. Então, não fui competente para manter um casamento, afinal de contas, eu sempre ouvi que né, até que a morte nos separe, né? Era aquelas crenças limitantes que a gente vai... Você pode até não acompanhá-las de perto, mas aquilo está num pensamento coletivo, no que a gente denomina de forma-pensamento. E isso gera em você um comportamento ou um padrão que faz com que você ache que quando você quebra esse padrão, você, de algum modo, está errado. E isso também te causa dor, porque isso está ligado a um sentimento de culpa. É um dos grandes males das doenças do corpo físico. Não tenho mais casamento? Não, fiquei com um filho, meu patrimônio, enfim, começou a ser todo dilapidado porque desempregada, eu não conseguia voltar a advogar porque eu me sentia extremamente humilhada, então eu me sentia julgada por todos, em que pese ninguém está nem aí para mim, mas você não consegue ter essa percepção quando você está no olho do furacão. E agora, além de tudo, eu estou com um problema no meu útero, ou seja, qualquer alternativa e possibilidade de ter uma gestação novamente, agora não existe mais. E aí eu optei pela cirurgia do útero. Eu não sei se vocês sabem, né, mas uma das causas da doença no útero são dificuldade nos relacionamentos, né, principalmente quando assiste dentro de casa relacionamentos difíceis, que assume, né, a postura ou de tomar a dor da mãe nessa relação, ou de tomar a dor do sistema, você desenvolve problemas no útero. Problemas no útero também são causados quando você tem medo da maternidade, eu imagino que até pela forma como eu, né, não pude levar uma gestação até o final, isso também me adoeceu.
e várias outras coisas que têm a ver também com a postura muito yang que você assume diante da vida. Então, a mulher, quando ela assume uma postura muito de comando racional, o útero diz, é como se o útero dissesse, então você não precisa de mim. Isso tudo está ligado à alma, não está ligado ao corpo, no sentido estrito sensu. No sentido lato sensu, são dores da alma que afetaram o corpo. Até aí eu ainda não estou sabendo nada disso, então eu fiz a opção de remover meu útero. E quando isso acontece, eu entro numa catarse ainda mais alta, porque agora era a prova cabal de que porque na minha mente, né, então eu perdi todas as funções, né, inclusive ser mãe, que era talvez a última coisa ali que eu ainda pudesse produzir naquele momento, isso acabou comigo. E eu fui para um lugar de muita, muita, muita arrogância, que era uma autodefesa, um orgulho e uma arrogância para me defender de tudo e de todos, que me distanciou ainda mais de qualquer tipo de relação saudável, de qualquer tipo de possibilidade de me reconhecer como alguém que tem algo para oferecer. Então, eu me defendia nesse lugar, o que me afastava mais também das oportunidades de trabalho, e isso foi me levando para o meu caos interno. Tá? E aí, eu trouxe essas duas situações para vocês perceberem como eu fui sendo conduzida para chegar onde eu cheguei, né? E dentro desse processo com o meu útero, uma das coisas que eu trouxe para vocês, esses conflitos que eu trouxe, o conflito de separação, o conflito da perda, é elaborado pela medicina germânica. A medicina germânica que o Dr. Hammer, né, traz aí, em que pese ainda, a gente sabe que tem muitas críticas da medicina tradicional, eu acho que sempre há movimentos de ajuste, porque nada está fechado, tudo está aberto para ser decodificado e ser trago novas possibilidades, mas o fato é que a medicina germânica traduz muito esses nossos conflitos. Ela fala, o princípio dela é esse: todo sintoma nasce de um choque biológico inesperado. Um choque biológico inesperado pode ser a perda de alguém que você ama, a perda de uma gestação, perda de um útero, no meu caso, pode ser um acidente, pode ser qualquer coisa, porque o trauma é muito pessoal. Aquilo que pode parecer não parecer trauma para mim, é um trauma para o outro e pronto, né? Aí vem a empatia, saber que a dor do outro dói e fim. Fala também que cada órgão responde a um tipo de conflito, então ele analisa, né, os nossos órgãos. Eu trouxe o útero, mas ele analisa os pulmões como um ambiente da tristeza, ele analisa o fígado como um ambiente do ódio, da raiva, o ambiente dos rins como o ambiente dos medos. Então, ele vai trazendo aí o que o cérebro, quando o cérebro, que é uma máquina, né, aí vamos separar cérebro de mente. Mente é algo que a gente não toca, que não está nesse plano, que tem uma sutileza que ninguém sabe onde está. O cérebro é essa ferramenta, né, embarcada dentro do corpo físico, que também é físico, que é movido por uma série de sinapses essas que são alimentadas, vamos dizer assim, por uma energia. Essa energia é emanada dos nossos corpos chamados chakras, que são os nossos centros vitais de energia, que se conectam por essa vibração desses chakras aos nossos hormônios. Então, o cérebro, ele recebe um comando, né, uma informação desses hormônios, conforme eles são dissipados ali, né, emanados, enviados para a sinapse, ele decodifica essa informação hormonal, a que órgão está correspondente, e aí ele manda, né, ele recebe um input desses hormônios e dá um output de resposta. Qual é o output normalmente? Uma doença, porque é uma forma de te proteger, porque o sistema de alerta é perfeito, o corpo, um órgão teu mandou lá uma informação dizendo, estou com medo, muito medo, estou com medo do amanhã, estou com medo do que vai acontecer, estou com medo, medo, medo. O rim começa, o teu chakra da região dos rins, que eu esqueci o nome agora, o sacral, ele começa a fazer uma ativação, essa ativação vai despertar hormônios, os hormônios desta região
vão mandar um input para o cérebro, então, decodifica isso como um risco, e para te proteger do risco, ele dá algum tipo de, né, anomalia ali no sistema para te chamar a atenção para uma outra coisa e te tirar do perigo. Né? Se aqui está um perigo, eu vou te colocar em conexão com um outro sintoma para você, né, sair deste perigo. Então, é uma máquina perfeita, né? E desculpem se eu não, né, não estou usando termos técnicos da medicina, porque eu não sou médica, tá? Tudo que eu trago aqui é de uma forma bem simples, que é a forma como eu comunico também nos meus cursos, e deixo sempre a cada um a pesquisa para que seja feita por você e para que você também possa tirar suas próprias conclusões. Então, eu não domino terminologias técnicas da área médica aqui, tá? Nem é a minha intenção. Mas eu estou trazendo o que, da minha observação, e de tudo isso que eu comecei a questionar, começou a me trazer, né, bastante respostas. Então, só para vocês terem uma ideia, né, eu atendo pessoas, por exemplo, que chegam com sintoma de gastrite. A gastrite tem ali problemas relacionados a repetições literal de coisas que é toda vez que acontece novamente, né? E que são difíceis de digerir. Então, toda hora acontece de novo aquela situação se repete muitas vezes na vida da pessoa, né? E aí aquela repetição, ela não consegue digerir, como ela não consegue digerir, ela desenvolve gastrites. Rinites, principalmente criança com rinite, adultos também, né? A rinite alérgica, a rinite, na verdade, ela tem origem como uma forma de proteção sobre brigas familiares que foram assistidas quando criança, despertou aquilo na criança, então é como se ela tentasse se proteger, chamando atenção sobre si na respiração, né, não conseguindo respirar, para que a briga possa ser cessada, só que aquilo vira um problema crônico com a maturidade, e daí diante de qualquer desafio em que haja ali uma semelhança do sentimento despertado como foi na criança, que não pôde falar, que não pôde parar a briga, que não pôde intervir nos adultos, leva aquele adulto a desenvolver novamente a rinite. E assim, obviamente isso não é estanque, é sempre preciso pesquisar, mas há uma semelhança entre casos, tá? Quando a gente atende, a gente começa a encontrar semelhanças, então por isso que eu estou trazendo isso para vocês, tá? Muito bem, o que mais que eu posso contar dessa minha experiência com a medicina germânica? Bom, passado isso, eu entro num outro momento da minha vida. Quando eu desenvolvo ali aí isso tudo eu tive a remoção do útero, e ali começa uma outra jornada de queda, né, que é quando eu vou para o meu momento de depressão. Esse meu momento de depressão em que eu sou medicada, estou tomando medicação tradicional numa terapia que o psicólogo me encaminhou para o psiquiatra, e eu passei a tomar medicação por conta do sentimento de tristeza, que eu estava afundada, e essa tristeza, eu me sentia incompetente, incapaz, infeliz em todos os aspectos da minha vida, e eu estava não só triste, não queria me levantar da cama, queria ficar o tempo todo dormindo, não estava me alimentando, achava que a vida já não tinha mais sentido, e no fundo dessa minha tristeza, o que tinha, na verdade, porque a tristeza sozinha, ela não é um sentimento, algo desencadeou a tristeza, tem algo mais profundo que a alma está doente, né? E no meu caso era raiva, eu estava desenvolvendo raiva, e eu adoeci também na época do fígado, né? Eu tive problemas com o fígado nessa ocasião. E aí, quando eu entro nessa minha jornada de ficar muito doente psicologicamente, eu passo a ter muitos sonhos, muitos pesadelos, começo ali a viver uma série que dentro do âmbito espiritual a gente chama de obsessões. Fato, tá? Isso é fato. Eu passei a ser obsediada mesmo. Por quê? Voltando retrospectivamente só um pouquinho. Quando eu entrei em contato com o trauma da perda da gestação, naquele momento, eu ativei uma memória antiga minha. Memória, gente, é vibração, tá? Memória é vibração. Aquele sentimento que eu tive com a perda daquela gestação vibrou e
reacender uma memória de uma vida antiga minha. Óbvio que eu não tinha consciência disso naquele momento. Mas naquele momento, aquela minha consciência antiga que viveu um trauma semelhante, ela desperta, vamos dizer assim, ela desperta como memória, como vibração, e passa a interferir no meu campo atual. De que modo ela interfere? Ela passa a ser uma mente sobreposta à minha, tentando sucumbir à minha em detrimento dela. Ela quer ser a comandante dessa pessoa que está aqui, desse ego que está vivendo hoje, essa existência. A isso a gente chama de personalidade de vida antiga. Essa personalidade de vida antiga, ela passa a comprometer os meus próprios atos, as minhas próprias ações, com o seu modus operandi. Por isso eu fui para aquele lugar tão racional, e domina tudo, e manda tudo, porque já era um perfil dessa minha personalidade antiga. Mas naquele momento eu não tinha essa consciência. Só que quando essa memória, por vibração, é despertada, desperta também por vibração tudo que compunha aquela experiência. Uma experiência que está guardada dentro de um corpo sutil, um dos nossos corpos sutis, vivendo um looping emocional daquilo que não conseguiu resolver naquele lapso temporal no qual ela ficou presa, né? Porque o fato de você desencarnar, de você morrer, você termina a tua vida física. Isso aqui vai virar, novamente, né, matéria orgânica. Porém, a tua alma ego, que é energia, que é vibração, ela está, né, repleta de informações. Essas informações mantêm essa sua alma mais ou menos viva dentro daquele lapso temporal dos sentimentos não solucionados, que seria o que comumente se denomina de umbral. Essa parte sua é a parte, né, e são muitas, porque nós somos muitas existências, é a parte sua que você vai reencarnar para sanear. O reencarne, né, quando a gente fala reencarne, não é reencarnar ser a mesma pessoa. Reencarnar é uma nova hipótese, uma nova alma ego que vai viver novos desafios que vão te colocar de frente de novo com aqueles sentimentos não tratados anteriormente, por um ou outro viés, por um trauma, por uma circunstância, para que você, desta vez, fazendo de forma diferente, possa se reacoplar com tudo que é teu de conteúdo útil. Então, aquela memória, aquela vibração, a partir do momento que você dá conta de, nessa existência, lidar com aquele mesmo sentimento, isso aqui, como é teu, é uma memória tua, se reacopla a você, espírito, que é maior que a alma, né? Cada espírito pode ter muitas almas, então todos nós temos um espírito, esse nosso espírito tem muitos andares, muitas almas, ego, muitas personagens, personas, né, psique. Hoje eu sou a Andréia, mas eu já fui outras, assim como todos vocês. Quando eu dou conta de resolver esse sentimento se reacopla a mim. Esse sentimento não, essa persona, como parte do meu espírito, retorna ao meu aglomerado espiritual como conhecimento útil, porque mesmo tendo sofrido dificuldades, vivido problemas, tendo sido algoz ou vítima, o que você viveu antes é material de estudo da sua evolução, logo te pertence. Tudo te será entregue por acréscimo de ti mesmo. Né? Isso foi escrito por Mateus e, segundo ele, quem disse isso foi o Mestre Jesus. Então, naquele momento, quando essa minha alma ego grita e toma aí à frente, eu, inclusive, achava que eu estava adoecida, que eu me fui diagnosticada na ocasião como bipolar, porque eu realmente me via duas. Nessa ocasião, então, quando eu desperto essa minha alma antiga ativa tudo que estava envolvido com ela, né? Todos os sentimentos dos outros também. Então, os nossos obsessores, aquelas almas antigas que, de algum modo, não gostavam dela, não tinham relações boas com ela, e muitas dessas, inclusive, já reencarnada comigo também no aqui e agora. A gente tem que lembrar, né, que o povo não fica lá no umbral vindo te desconfortar. Você, inclusive, é muita dessas almas causando dano para os outros e não está nem sabendo, né? O pior obsessor que tem é o que está encarnado, achando que a culpa é só do espírito desencarnado. Muito bem. E então, naquele período, eu comecei a desenvolver uma série de pesadelos, que hoje eu sei que não eram pesadelos, eram literalmente ataques espirituais. Eu comecei a fazer desdobramento do sono com muita constância e sofrer todo tipo de ataque, acordar pior do que eu estava,
e sofrer, inclusive, apoio, né, para eu terminar com a minha existência. E nesse momento, eu sou despertada por um guia espiritual, por uma entidade, pela percepção de uma outra consciência, a consciência Vó Maria, que é assim que ela se apresenta, da forma mais simples possível, porque o que ela traz é a sabedoria é humilde, é simples, é aquela que transborda amor. Então, essa personagem, Vó Maria, né, que é um espírito já num grau de frequência elevada, o que a gente poderia chamar, então, que já passou níveis evolutivos, então, se a gente fosse pensar aí em termos de pirâmide de níveis, né, ela já estaria aí num patamar de evolução que não precisaria reencarnar, e está aí no suporte, no apoio a todos nós, né, mas ela faz parte do meu aglomerado familiar, né, ela já foi uma parente minha, e aí, só fazendo um parênteses nesse comentário, que ela foi uma parente minha. Vó Maria, quando eu a questionei por que é que ela faz o trabalho que ela faz hoje, se ela, né, está num patamar evolutivo, que nem necessidade de reencarnar mais ela tem, a não ser que ela faça essa escolha, porque agora ela está na escolha, ou seja, ela já não precisa de um corpo físico, ela plasma de acordo com aquilo que a nossa capacidade de compreender enxerga. Então, por que é que ela faz esse trabalho? Se ela poderia, sei lá, né, tá aí, né, aproveitando a Black Friday e comprando uma passagem para Saturno, visitar lá as luas, né, de repente pegar uma outra galáxia, dar um rolê. Por que ela está vindo aqui, né, nos ajudar? E aí ela me diz que ela faz isso porque quando se entende toda essa jornada e se solta do corpo físico, da matéria de fato, e consegue só voltar ao espírito, integrado com ele, não resta outro sentimento senão o amor, um amor que a gente não é capaz de compreender ainda, que não é o amor romantizado, o amor que educa, na verdade. E quando você está nesse sentimento, a única coisa que te resta é auxiliar quem está antes. Por quê? Porque esta energia que vai formar essa expansão contínua e permanente do que é esse universo, ela precisa desse empuxo. Quem está aqui vai empurrando quem está em cima vai empurrando quem está embaixo, e isso forma um torus energético. Isso é física quântica. Ela explicou física quântica de uma forma simples. Mas aí ela me disse que ela fazia isso por amor aos parentes dela. E eu perguntei, nossa, avó, mas quem que são seus parentes, né? Ela falou, filha, mais ou menos uns 9 bilhões encarnados, ou seja, todos nós. Só para você saber. E esse final de semana foi a primeira vez que eu tive compreensão dessa frase dela na cerne e na raiz. Porque eu estive numa cerimônia com os pataxós, os originários pataxós, e uma das frases dos originários é que eles são todos parentes, independente da etnia. Né? Tem o pataxó, tem o anauá, tem os tupinambás, tem os... não importa. Eles se tratam como parentes porque eles se reconhecem como partes da mesma família do grande espírito. Aí eu falei, fechou a conta aqui, agora saquei tudo. Beleza? Voltando. Então, naquele meu momento de muita tristeza, depressão, e que Vó Maria se apresenta para mim, eu me sinto extremamente amada naquele insight de visão que eu tive, né, no meu quarto, uma mulher vestida de freira, sentada à beira da minha cama, que eu sentia que eu podia tocar aquela alma, e ela ali rezando um terço para mim, em silêncio absoluto, só rezando o terço, eu senti amor, eu vi os olhos dela dentro dos meus, e ali parece que ela foi tirando as minhas dores de uma forma que eu não conseguia explicar. No dia seguinte, eu vou comentar com a minha psicóloga, olha, aconteceu isso, e eu contava os meus sonhos para ela, né? Aí ela me disse, olha, não tem mais como te ajudar, acho melhor você procurar ajuda espiritual. E assim eu fiz. Eu fui a um terreiro de Umbanda, na época eu era completamente cética de tudo, em que pese ter N eventos espirituais na minha trajetória, desde criança, mas naquele momento eu estava cética. Fui, e ali eu começo uma trajetória de desenvolvimento espiritual. Desenvolvimento espiritual esse que me leva, né, a mergulhar muito profundo neste lugar de entender as dores que vinham desse emocional. A Vó Maria me ensinava já dentro daquela comunicação que a gente começou a estabelecer de forma extremamente constante, né, o tempo todo, ela sempre foi me orientando
que eu deveria ler, que eu precisaria estudar mais, e foi me mostrando o que ela e os outros espíritos de luz faziam em terra, quando eles estavam conosco ali nos atendimentos, e aquela observação que me é permitido ver, porque eu tenho, né, a clarividência, eu escuto, falo, converso, vejo a plasmagem que eles se mostram, né? Então, ali foi uma escola para mim, porque a cada pessoa que chegava para um atendimento, ela me descrevia qual era o problema daquela pessoa. A pessoa chegava lá com uma queixa, por exemplo, eu estou desempregado, não consigo emprego, e a minha vida está difícil, ela olhava e falava assim, olha como está o perispírito dessa pessoa, olha onde estão as emoções dessa pessoa. E aí, quando ela dava os passes e ia fazendo os seus comandos, eu ia perguntando, o que você está fazendo? Por que vocês fazem isso? E ali ela ia me trazendo entendimento, né, com a simplicidade dela. E não diferente foi o seu Porteira, que é um outro guia, meu guardião, que se apresenta no arquétipo de Exu, o que é muito providencial, porque ele representa, se a gente for trazer para dentro de uma lógica da psique humana, ele é a representação, né, da nossa sombra, aquilo que a gente precisa olhar quando se trata de emoções, que são elas que nos adoecem. Quando a gente fala de doença, não é só doença física, a doença mental, a doença das guerras, a doença das brigas, aquilo tudo que mantém a gente de tempos em tempos reencarnando. E não, a gente não reencarna porque alguém está mandando a gente reencarnar. A gente faz isso porque o nosso próprio movimento é esse, de me curar. Essa é a jornada da vida, me curar. Né? Tem até uma canção que fala, né, eu quero me curar de mim. E essa canção faz todo sentido, porque ninguém vai te curar. Você sempre precisará curar-se a si próprio. Portanto, nesse momento, eu começo a entender, né, que das observações de tudo que eu faço durante os atendimentos e os aprendizados que eu vou tendo, e nesse momento eu começo a desenvolver um processo terapêutico, ali começo a atender, que na verdade tudo isso é uma ponte entre corpo, psique, que é a alma, e o campo espiritual, que aparecem como um só organismo. Pessoal, tudo bem até aqui? Faz um joinha aí só para eu saber se está todo mundo acompanhando, se posso continuar, tá bom? Que bom. Ótimo, gratidão. Bem, nesse momento, essa frase do Carl Jung, né, quando eu estou nessa minha jornada, faz muito sentido. Né? Carl Jung disse, eu tenho a forte impressão de estar sob a influência de coisas e problemas que foram deixados incompletos e sem respostas por parte dos meus pais, dos meus avós e de meus antepassados. Cara, fantástico, porque é exatamente isso, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, nós estamos aqui realmente sob influência de problemas incompletos e sem respostas. E quem é o disruptivo desse processo? Nós que estamos vivendo agora a existência válida, porque a hora que eu dou conta de solucionar o problema, porque se é um problema tem solução, né? Na matemática a gente sabe que todo problema tem solução. Se eu dou conta disso, eu completo, acho a resposta, desato os nós que estão emaranhados com esse meu sistema todo, do qual eu sou parte, porque muitos desses meus antepassados já fui eu, e eu consigo, então, retornar em consciência, né, a esse espírito que me faz parte, que é da onde eu sou. Não para ir para algum lugar tão distante, mas para eu estar, de fato, em presença, vivendo no aqui e agora, tendo a consciência de que eu estou aqui, vivendo isso aqui, que isso aqui realmente é uma grande ilusão, e eu começo a fazer escolhas baseadas nessa consciência. Começo a escolher melhor o que eu como, porque eu ouço o que eu ouço, porque eu faço o que eu faço. Ao fazer isso, eu começo a curar a mim mesmo. E essa cura afeta meu campo físico. Não à toa, muitos yogis, que é uma filosofia, né, eles nem se alimentam mais, né, vivem de luz, porque eles conseguem controlar a energia do seu prana. Eles conseguem aumentar o tempo do prana. O prana é essa parte nossa que mantém a gente vivo na matéria, né, nesse lapso temporal de mais ou menos 80, 85 anos. E que tem aí, né, o quanto eu gasto a minha energia
É igual um automóvel. O automóvel tem tempo de vida. Você vai colocando combustível, os alimentos, né? Vai trocando óleo, mas ele por si só tem um tempo de vida que vai ser mais ou menos igual ao quanto você cuida disso, tá? E aí, né, deste meu movimento todo, desse meu mergulho, dessa minha jornada de curiosidade, de tentar entender o que está acontecendo, é espiritual, mas tem algo além, eu comecei a estudar a apometria clássica, segundo o Dr. José Lacerda. Dr. José Lacerda foi um médico erradicado no Brasil na década de 70, né, final da década de 60, final da década de 60, que tinha uma casa, né, conduzia uma casa espírita, a Casa do Jardim, que existe até hoje lá no Rio Grande do Sul, e ele, a esposa dele também era espírita, ele é um médico, estudioso pra caramba, e ele começa a decodificar a apometria, que nada mais é que um procedimento técnico, é um método, é um procedimento, é uma técnica, é um método, que vai utilizar a bioenergia da própria pessoa, do grupo, ou seja, a nossa própria energia, né, para descoincidir os corpos sutis, que são as nossas partes em outras dimensões, os nossos corpos em outras dimensões, não um corpo, tá? Mas é mais fácil de entender quando fala corpos, mas não é um corpo como a gente compreende, né, com a nossa mente, mas os nossos corpos sutis que estão em outras dimensões, principalmente o nosso psicossoma, conhecido como corpo astral ou perispírito, que é aquele corpo que guarda as emoções e que é o responsável por nos manter prisioneiros nesse reencarne, nessa nossa dor, nesses sentimentos que não se curam e que nos adoece o corpo físico, tá? Então, basicamente é isso. A apometria é um termo que tem origem no grego, é além, né, apo, além, e metron, da medida. Além da medida, por que ele deu esse nome? Porque quando ele começou a estudar, antes dele, houve um outro médico que era paraguaio, eu acho, que chamava essa técnica, que ele percebeu que se desse comandos, as pessoas tinham, né, uma expansão do seu corpo, um deslocamento dos corpos sutis, como se sentisse mesmo uma sensação que dentro dos estudos de desdobramento do sono, ou viagem astral, a gente chama a sensação do ballonnement, que é quando você sente que o seu corpo está, né, parece que está se expandindo até que você se desloca do corpo e começa uma viagem astral. Quem já fez sabe do que eu estou falando. E quando dá esses comandos, você tem essa mesma sensação, e é os corpos sutis sendo descolados, né, sendo ali afastados, além da medida, dessa medida do corpo, da molécula, dos átomos, você vai para além disso, né, então, ele chamava isso de hipnometria, mas que tinha meio que a ver com hipnose, mas daí perceberam que não tem nada a ver com hipnose, e aí o Dr. Lacerda achou melhor denominar de apometria. E ele decodificou isso. O que quer dizer decodificar, gente? Isso que eu quero deixar claro. Decodificar é você pegar algo que já existe no mundo das ideias, de Platão, né? Quem já leu Platão sabe que ele fala do mundo das ideias, que nada se cria, tudo se copia, né? Lavoisier, que tudo está disponível, né, nas bibliotecas infinitas do universo, do cosmos, e que nós apenas acessamos informações que já estão lá, e vamos, de acordo com a nossa capacidade evolutiva, desenvolvendo melhorias. Disruptivo, isso é ser disruptivo, você pegar algo que já existe, melhorar aquilo e transformar em algo com acréscimos, né? Então, você decodifica uma informação e transforma ela em algo novo, nada mais é do que uma pesquisa. É isso que vocês farão, se vocês continuarem nas universidades, na medicina aí, indo atrás, né, de um mestrado, de um doutorado, é pegar algo e tentar provar aquilo, né, ou confirmar, ou negar, enfim, é a mesma coisa, é uma decodificação, já está no mundo das ideias. Ele foi nesse plano do mundo das ideias, que eu já vou dizer de onde é esse plano do mundo das ideias já, e decodificou isso e trouxe em formato de leis que não são determinantes, iguais às leis dos códigos civil, penal. São leis como uma metodologia do como fazer, do como aplicar a apometria clássica. Então, ele desenvolveu ali 13 leis da apometria, e elas falam exatamente desses nossos corpos sutis e das camadas espirituais. Muito bem, eu olhei para isso e falei, uau, isso aqui faz sentido, porque é o que a Avó Maria e o Porteira têm trago nas falas que eles têm durante os atendimentos e que eles me mostram. Isso tem liga com o que eu estou vendo, né? E essa apometria, ela
ela parte de um princípio simples, né? Nós somos mais do que o nosso corpo físico. A gente tem uma estrutura com múltiplos níveis, físico, energético, emocional, mental, espiritual. A mente, que não está aqui, né? A mente, aponte para mim a sua mente, ela não está aqui. Ela se projeta, e os corpos se desdobram, e as memórias retornam, tá? Então, Dr. Lacerda sempre dizia, né, que a alma registra tudo. Então, é exatamente isso. Se a alma registra tudo, quer dizer que todas as minhas almas registraram também. Então, tudo isso está registrado dentro desse meu, né, dessas minhas muitas hipóteses que compõem o meu espírito, tá? E aí, quando eu vi isso, eu falei, aqui é um caminho. Porém, esse caminho não era o suficiente. Eu começava a olhar e falava, está faltando um elo ainda. Eu estou fazendo a leitura, e aí a apometria tradicional fica muito no plano do tratamento dos desencarnados, né? A pessoa chega com uma doença, vai para o atendimento da apometria, é feito o desdobramento dos corpos sutis, é feito tratamento, é feito toda aquela cuidado com as leis apométricas ali naquele atendimento, mas fica muito naquele campo do ir até onde a doença começou, e os obsessores, pega a bolsão, fica muito num imaginário, né, que fica muito preocupado com o desencarnado. O encarnado tem melhoras, mas ele não sabe o que aconteceu, então a tendência é ele retomar sentimentos que ele não entendeu, porque ele só fez o tratamento, mas não teve entendimento. Falei, tem algo além. E o Porteira, né, o meu guardião, uma coisa que ele sempre me dizia, já é tempo de nós começarmos um atendimento de consciência no encarnado, porque não dá mais para vir a pessoa doente para dentro dos espaços da clínica da alma, né, nos espaços espirituais, chega, recebe um passe, recebe uma limpeza, recebe um tratamento, sai daqui, vira as costas, ela está com os mesmos velhos hábitos e comportamentos, ainda na postura da vítima, ainda na postura de continuar com os seus mal-caratismos, ou seja lá o que for, passa um tempo, ela continua com os mesmos problemas, ela volta aqui, e a gente fica aí nessa recolha insana, porque o ser que precisa se modificar, que é o único que tem capacidade de desatar os nós dos enganos que está mantendo toda essa malha adoecida, é quem está encarnado. Então, agora é tempo de tratar o encarnado. Então, a gente vai tratar o encarnado daquele problema, mas com consciência anexada, para que ele altere, né, a partir de agora, o seu futuro. Emmanuel, né, trouxe essa lição para Chico, né? Muito embora não possamos alterar o nosso passado, a gente pode fazer novas escolhas hoje que alterarão o nosso futuro. E aí é o muito bacana disso. Nós somos já esse futuro, o futuro do que nós já fomos antes, certo? Porque o que já foi é meu passado, eu sou o futuro daquele passado, vivente no presente. Então, quando eu tomo essa consciência, eu tomo a consciência, inclusive, de que sim, eu tenho plenas condições de alterar o meu passado. Não daquela forma como a gente vê nos filmes hollywoodianos, mas com a consciência de que o meu passado eu sou o futuro desse passado, então se eu já estou mudando algo aqui no meu comportamento, na minha atitude, eu já estou desatando os nós desses enganos. Muito bem. E aí, o que está faltando nesse elo? Foi então que eu identifiquei que um dos grandes desafios dentro desse tratamento com as pessoas encarnadinhas da Silva era uma desordem do amor. Considerando que por ordem é tudo que compõe tudo, e o todo é ordem, o todo é ordem universal, né? Tudo se fez e se faz dentro de uma ordem. Se nós olharmos de um ponto de vista filosófico, de um ponto de vista de geometrias sagradas, né? É uma perfeição, né? A perfeição da imperfeição, porque é um constante e permanente para um processo evolutivo. Mas se eu pensar em termos de formas, em termos estou falando com a medicina e vocês sabem disso, como começa uma vida, né? Vem 2 gametas, fecundam, né? O óvulo é fecundado, né? 2 gametas formam um terceiro ser, e é tudo esferas com núcleo, essas esferas vão se multiplicando até que elas formam, né? Juntam-se em moléculas semelhantes, formam os órgãos, e de repente você tem um corpo inteiro ali formado.
Quando você olha para isso, o micro está reproduzindo o macro, né? Porque tudo no universo começou assim, né? As esferas são fecundadas, né, o tempo todo por um grid. Cada esfera fecundada por um grid se junta a outras esferas e vão formando ali uma malha de energia, né? Essa malha de energia se transborda e vai se transbordando para as bordas e formando toros de luz energética que não para de se expandir infinitamente. Isso é uma ordem, né? Tem uma ordem no sentido de ordenado, tá? Não de estou te dando uma ordem, de uma ordenação mesmo, né? Uma ordenação sistêmica, porque tudo o que há, em tudo o que se vê e que se é, partiu de um princípio primordial, de uma fonte primordial, que de si própria se faz dois, o yin e yang, né? O masculino e feminino. Ao se fazer dois, ela gera o três, a trindade, a tríade perfeita, o Cristo, né? Por isso que Jesus é Cristo e ele diz que ele já está vivo dentro de nós, porque todos nós somos Cristos. Então, por favor, né, entendam essa metáfora. Ele não morreu para virar, né, para salvar todo mundo. Ele, ao desencarnar, comprova que é possível, sim, que todos nós também nos evoluamos, nos curemos. Ele se curou das dores dele ali, naquele momento, né? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele tirou o pecado de que mundo? O mundo dele, o indivíduo, o Cristo vivo, para se tornar um com o todo. E assim nós todos somos Cristos, né, em essência, vindos de um pai e uma mãe. Ainda a medicina e a tecnologia ainda não conseguiu criar um ser humano, né, humano, sem esse princípio básico de um gameta masculino e feminino, tá? Então isso se replica numa ordem divina infinitamente, em tudo que há, né, nos animais, nos vegetais, é sempre preciso isso. E aí, eu comecei a perceber que nós temos um dilema de pertencimento, um dilema de hierarquia com essa ordem divina, um dilema sobre o equilíbrio entre dar e receber dentro dessa ordem divina, mas em especial sobre pertencer. Quantas pessoas eu atendo que dizem, eu não sou desse planeta, eu não sou desse mundo, eu sinto saudade de casa. Você sente saudade da fonte, você está desconectado dela, e essa desconexão é replicada em microcosmo na sua vida, no seu dia a dia, com as suas relações mais próximas, normalmente papai e mamãe, que é onde a gente vai revisitar, ressentir os sentimentos que a gente ainda não deu conta de tratar. Os nossos traumas que abrem o portão para a nossa evolução, normalmente iniciam no primeiro setenário, na nossa infância, exatamente já dando para nós ali um norte, um mapa do que é que a gente veio resolver nessa vida, e a gente fica ali apegado naquela dor e não consegue resolver. E cresce uma vida inteira culpando ou o papai ou a mamãe ou as estruturas envolvidas nisso, pelas nossas dores, nossos fracassos, ou carregando as dores deles, porque achamos em desordem, né, na hierarquia, que somos maiores que eles, que podemos resolver por eles, e assim, essa crise toda, eu percebia que era o que estava trazendo as pessoas em constante reciclagem aí, para o reencarne dessa causa e efeito. E aí eu percebi, né, que tinha a ver com a epigenética, porque são heranças emocionais de traumas não resolvidos. A epigenética que também explica de que forma você vai herdando informações, né, da genética da sua árvore genealógica. Fui percebendo que esses conflitos vão ficando também como histórias, porque também estão contando sobre a nossa ancestralidade da qual somos parte. E aí eu falei, pronto, eu entendi agora, está tudo junto, misturado. Acabei de decodificar o que foi decodificado. Porque Bert Hellinger também decodificou essa informação do campo. Um campo morfogenético, um campo mórfico que foi desenhado e trazido à luz por Rupert muito antes de Bert. Né? Um campo mórfico onde a análise diz o seguinte, os macacos de uma ilha, não sei aonde, começaram a lavar batata para comer, aí os macacos da mesma raça, numa ilha lá não sei aonde, que nunca se viram, no outro lado do Pacífico, começaram a lavar batata e comer também, o que mostra, né, que existe uma relação no campo, onde tudo acontece, afeta todos.
E esse é o emaranhamento quântico. Esta é a teia que nos envolve uns aos outros nessa malha invisível chamada vida, chamada grande espírito, como dizem os pataxós, ou os povos originários como um todo, né? Então, essa malha que parece uma teia de aranha, já viram a teia de aranha? Ela não é perfeita, ela é cheia de reentrâncias, né? Um fio vai para cá, emenda com o outro, daqui a pouco toca o outro, e aí daqui a pouco tem uma teia com a outra, parece um sinapses. Quando eu resolvo um dilema aqui, essa sinapse toca essa aqui, desata alguns nós aqui, de parentes, pessoas que talvez eu nem saiba, porque a gente está dentro de um único campo energético, e é espiritual, e é medicina, e tem tudo a ver com aquele que trouxe a origem dessas informações de forma primeira decodificada, e também não foi o decodificador primário, ele também trouxe isso de algum lugar que veio antes dele, que nós somos apenas crianças, né, nesse universo, se a gente pensar em termos de sistema solar e em termos de galáxias, somos crianças, né? E ele, então, esse denominado Hermes, né, 3 vezes Hermes, ele teria sido o primeiro grande médico da humanidade, né, que trouxe as informações sobre as leis herméticas que regem absolutamente tudo. E aqui, nesse caso, diferente do Dr. Lacerda, leis deterministas e determinantes. Tudo está baseado nelas. Não à toa, né, ele carrega um caduceu, né, no desenho que ele tem, né, desse pássaro lá no Egito, que representa Hermes, ele carrega na mão dele, né, um caduceu. Caduceu esse que, vocês sabem o que é, né? Por sinal, né? Representa a medicina. E o que a medicina, o que ele trouxe, né, dentro desse caduceu como referência, né? Ali você vê a imagem da Kundalini, você vê a imagem das 2 cobras, né? Que uma desce e a outra sobe, isso é a nossa vida, né? A tradução, inclusive, de vários livros antigos e culturas antigas. Se a gente pegar o Zohar, se a gente pegar o Kabbalah, a gente sempre vai ver a descida do espírito, aprendizagem para retornar ao próprio espírito, à sua essência divina, né, ao seu plano de consciência expandida, de consciência do absoluto, porque você é parte desse absoluto. Você não é ele, mas você é parte dele, né? Então, esse caduceu já trazia aqui a cura, o equilíbrio dessas 2 esferas, dessas 2 serpentes, né? O equilíbrio das emoções. E daí vem outros tantos mitos que por séculos vão acompanhando e vão servindo de informação para o bem e para o mal, porque você pode pegar qualquer informação e traduzi-la, decodificá-la para qualquer coisa, porque o ser humano é essa capacidade infinita de dualidades, né? Muito bem, então, dentro disso, eu percebi que tudo estava convergindo, né? Estava falando da mesma coisa. Quando a gente fala da lei da vibração, tudo vibra, tudo é movimento. A doença é um padrão vibratório. Quando você pega uma pessoa doente, você vai identificar qual é a emoção dela ali, você vai ver que ela está vibrando naquele padrão. A lei da correspondência, tudo que é em cima igual que é embaixo. Essa correspondência mostra, inclusive, que se eu estou vivendo situações semelhantes ao que meus antepassados viveram, eles estão em cima, eu estou embaixo, eu estou replicando. Tudo que há dentro é igual que há fora, como em cima, embaixo, o espelho e o espírito, né? Então, eu estou sendo espelhado o tempo todo nas outras pessoas para me ver, né? Então, aquilo que me causa desconforto, angústia, raiva, ira, está falando muito de um sentimento que eu tenho aflorado, que não está aflorado em mim, mas que eu estou aqui, né, lutando com ele, porque ele faz parte de mim também. Eu também sou aquela parte ruim que eu critico no outro, ou aquela parte que eu invejo do outro. Isso também sou eu. E a lei da causa e efeito, né, que é a base de todo o nosso trabalho. Toda causa corresponde a um efeito, isso é uma lei, inclusive na ciência, né? Hermes já trazia isso, e ela é conhecida dentro do mundo espiritual como karma. Karma não é bom nem ruim, karma é causa e efeito. Nós todos
somos efeito da causa. E quem é a causa primordial? O absoluto, que gerou tudo. Nós somos a causa dele. Logo, somos como ele, também causadores, porque tudo que veio dele é igual a ele, né? Em guardadas as proporções, guardadas as etapas de planos de evolução, mas nós somos causadores. Então, isso prova que eu causo a vibração que gera o efeito. Então, se eu causo, eu tenho plenas condições de descausar, né? De descausar não, porque eu não altero nesse plano, mas de alterar a forma de agir para mudar aquele efeito. E aí, a hora que eu vi isso, eu falei, muito bem, chegamos agora aonde tudo realmente faz muito mais sentido e tudo se encaixa, né, perfeitamente. Eis o universo, e somos exatamente igual a isso, pura energia. O nosso corpo físico imita, por correspondência, né, esse sistema. Se você pegar as nossas células, os nossos átomos, faz o mesmo movimento em torno do centro, né, neste caso é o Sol, mas os átomos do nosso corpo fazem esse movimento, porque somos isso, né? Muito bem. Aí, nesse momento, eu começo a perceber que tudo gira em torno, então, de pertencimento, ego, emoções e a energia, que o ser humano adoece por esses três principais efeitos, né, da nossa alma, né, sendo a alma o centro da minha observação. A busca humana pela fonte, ou seja, pelo pai e mãe cósmico, né, a gente está sempre tentando pertencer a algo que a gente não consegue definir, porque é tão maior e tão incognoscível que eu não consigo me ver parte. Aliás, a hora que eu caio na matéria enquanto uma alma errante, né, no mergulho do espírito para o aprendizado, eu me apaixono por mim mesmo, né, e ao me apaixonar por mim, eu acho que todos são contra mim e todos são diferentes de mim, e assim eu não me sinto pertencente. Essa é a anatomia do ego, que o tempo todo, de tempos em tempos, está me mantendo prisioneira dessas emoções, tá? E as emoções são vibrações condensadas, que vão desencadear todos os enganos na nossa vida, e não, né, e neste caso, as doenças psicossomáticas, que se tornam doenças maiores, graves mesmo, tá? E quando essas emoções, né, essas vibrações são reprimidas, elas vão adoecer, o corpo etérico e o físico. Adoece a emoção e o corpo físico, como eu acabei de falar. Estamos com tempo ainda, professor? Posso continuar? Tudo bem? Pode sim, André. Pode, tudo bem. Tá tranquilo aqui. Maravilha. E aí, só para vocês compreenderem, nós somos 7 corpos sutis. Não sei se todos vocês já ouviram essas terminologias, mas esses nossos corpos sutis não são corpo, né? São uma energia nossa dentro de uma instância dimensional, né? Então, nós temos o corpo físico, que é esse que eu posso tocar, sentir, porque eu estou na densidade, então eu acho que eu estou tocando, mas, na verdade, o que eu estou fazendo é, né, um átomo está repelindo o outro quando eu toco, né? Na verdade, isso tudo é energia pura. O corpo etérico é essa camada de energia que circunda o nosso corpo, que é onde estão guardados os nossos chakras, os nossos centros de produção de energia, as nossas usinas elétricas de produção de energia, né? Os nossos 7 chakras e todos os outros pequenos chakras que se comunicam com ele. O corpo astral, que é a dimensão emocional, que é uma dimensão plástica, o que quer dizer que ela se molda a todo instante de acordo com os sentimentos que eu emano, que eu vibro, porque nessa dimensão tudo é moldável. Nessa dimensão existe, não existe tempo e espaço, nessa dimensão é apenas uma moldagem emocional. O mental inferior, que é aquele que fica guardando, recebe as emoções e guarda as percepções relacionadas aos sentidos, então, olfato, visão, audição, os sentidos, os 5 sentidos, né, da percepção humana, é parte integrante do corpo mental inferior, que é o que experiencia nos sentidos, né, e sofre interferência direta do astral, porque o astral cria, né, os sentimentos e afetam os sentidos, e os sentidos, então, estão no mental inferior, tá?
O mental superior, que é os nossos conhecimentos, as informações que a gente vai guardando, de todas as nossas memórias, de tudo que a gente já fez nessa existência e em outras, e que vão compondo o nosso conteúdo útil para nosso processo evolutivo, né? Então, a gente vai de tempos em tempos aí, por isso que às vezes a gente tem aquela sensação, nossa, parece que eu já sei isso, e nem sabia que sabia, porque ali já são memórias que você está reativando. O corpo búdico, que é este corpo que já atingiu um grau de frequência mais elevado, e esse grau de frequência mais elevado é aquele que começa, então, a se desprender da necessidade da matéria e começa a viver, então, numa fase mais livre. O búdico é aquele lugar onde as pessoas que meditam, né, conseguem entrar em transe mesmo, em transcendência, conseguem, às vezes, ficar um pouquinho ali, né, que é aquele lugar do extremo vazio, mas um vazio de plenitude, de paz infinita, onde você se sente realmente conectado com algo maior, tá? E o átmico, que é a própria expressão, né, de Deus, de tudo que nos criou. Nós somos compostos por esses 7 corpos sutis, nós temos a todos eles em nós, mas a gente está tão prisioneiro desses 4, principalmente, que a gente tem muita dificuldade de fazermos essa visita a esses nossos outros corpos, né? De estarmos conectados com essas nossas percepções. E disso tudo, né, é muito importante, porque estamos falando da medicina da alma e conectando ela à medicina do corpo físico, os chakras, que são os nossos centros de energia, que estão aí no nosso psicossoma, eles são uma estrutura que nasce exatamente da criação. Como eu disse, as leis herméticas, né, o que está em cima igual ao que está embaixo. Ele repete um padrão da criação. Ou seja, tudo se formou, né, a semente da vida se formou de vários círculos fecundados, né, então o yin fecundado pelo yang o tempo todo, que vai formando essas, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, eu acho que sim, vai formando, né, esse agrupamento de formas. Cada grid desse aqui representa, grid é o traço reto, representa o yang, o masculino, o espírito, que fecunda, né, o feminino, o círculo, que no caso na matéria, então o yang é o espírito e na matéria o yin é a matéria, tá? E aí eles vão se aglomerando em formas geométricas, né, formando aí um torus de energia, porque a multiplicação disso olhado de cima, né, essa semente da vida olhada de cima, né, se eu estivesse olhando para ela assim, eu viria o torus energético, que é isso aqui. Todos nós somos assim. Se você pegar a nossa energia, olha como parece com uma maçã repete esse padrão, uma árvore com as suas raízes, seu tronco, seus galhos, repete isso. Os peixes, quando eles estão em cardume, eles repetem esse movimento, porque isso aqui é uma estrutura da criação, e a gente replica isso, tá? E aí, olha só, para explicar, eu trouxe essa imagem, o campo eletromagnético humano. Então, nós temos os 7 principais chakras, né, que compõem aqui o nosso sistema. Esses chakras, cada um deles aqui está relacionado a um sistema do nosso corpo e os nossos hormônios, né, hipófise, tireoide. Então, cada um deles aqui está relacionado a esse sistema onde ele se encontra e os hormônios dos quais aquele sistema produz. Esse sistema, então, cria um campo eletromagnético que atrai ou repele determinadas experiências. A gente é isso aqui o tempo todo, ó. Quer você queira, quer não, você está emanando e recebendo energia por este campo o tempo todo. Isso aqui pode ser maior ou menor, a depender do que você sente, tá? E se a gente olhar isso aqui, né, de frente, a gente vai ver a flor da vida em nós, né? Ou seja, somos a réplica, somos exatamente como está fora, está dentro, o que está em cima está abaixo. Então, os chakras vão regular a nossa energia vital, os nossos estados emocionais e as nossas funções fisiológicas. Quando a gente bloqueia a energia de um deles, a gente causa problemas no nosso campo físico e emocional. Por exemplo, o plexo solar, que é esse que está na região, né, da barriga, do estômago, se ele está
né, com bloqueio, surgem gastrites, ansiedades, o cardíaco, podem aparecer problemas respiratórios, tristeza profunda. Só trouxe um exemplo para vocês entenderem. E aí, sintetizando o nascimento, então, do meu método, que é a apometria sistêmica, e eu decodifiquei isso tudo, e tem muito mais coisas, né, que durante o curso a gente explora a níveis de detalhamento mesmo, as questões das geometrias sagradas, e aí o porquê importa, os chakras, os corpos sutis em suas dimensões, e como observar isso no campo da apometria, quando a gente está no tratamento. Mas, sintetizando, ela nasce de toda essa observação, mas mais que isso, desse lugar que eu sei, ou seja, eu sei, né, aquilo que eu disse para vocês, eu comecei a abrir realmente o meu próprio conhecimento atávico, que já estava em mim, adormecido, esperando a oportunidade de acontecer. Por isso eu digo para vocês que nada é um acaso, eu fui sendo preparada para chegar até aqui hoje, fazer exatamente o que eu estou fazendo, e quiçá muito mais que farei. E aí a apometria sistêmica com esse nome nasce porque eu juntei 2 métodos e mais um monte de conhecimentos para criar um jeito, um procedimento, uma técnica e um método, né, disruptivo, ou seja, onde eu aproveito muito de tudo o que é útil nesse processo sistêmico, nesse processo apométrico, epigenético, dos estudos de Hammer e de tantos outros, da epigenética, e agregando valor a isso, da observação, e em especial da forma como eu comecei a conduzir, eu desenvolvo a apometria sistêmica, que é um método que é uma marca registrada, hoje é certificado por uma universidade como um curso de extensão, né, hoje eu dou esse curso como um curso de extensão, e eu quero, em breve, lançar esse curso como um curso de pós-graduação, né, agregar um conteúdo mais robusto, né, contando, inclusive, com a ajuda de futuros médicos aí, né, para me ajudar em algumas teses que eu preciso para poder consolidar esse método, mas eu pretendo que ele seja um curso de pós-graduação. Então, ele é um método de leitura, desdobramento e tratamento da alma humana, considerando o corpo, campo e a linhagem, a ancestralidade. É uma forma de acessarmos memórias vibracionais que estão moldando a existência atual, ou seja, gerando os conflitos, os sentimentos, as emoções, adoecendo o corpo físico, adoecendo o campo das emoções, e ressignificar esses sentimentos. E aí eu costumo dizer que a gente faz, com a apometria sistêmica, o verdadeiro salto quântico. Hoje você tem uma dor, um processo, uma dificuldade, um sentimento, um problema. Você está aqui, e aqui tem uma parede que é o seu problema. Você não sabe lidar com isso, porque simplesmente você não vê o que está aqui atrás. Com a apometria, a gente vai juntos aqui atrás, e vamos olhar tudo como foi. Vamos, o olho do observador tudo vê, sem se envolver. Então, você vai ter a oportunidade de enxergar a história por trás da história, e de todos os envolvidos, sem o sentimento que você está tendo aqui hoje. E ao fazer isso, e ver todos os envolvidos e todas as histórias por trás da história, você desenvolve o que a gente chama de compaixão, por você e por todos que estão ali envolvidos, porque é como assistir um filme. Vocês já viram a La Casa de Papel? Adoro esse exemplo. A Casa de Papel é a história de um bando de gente que está assaltando a Casa da Moeda na Espanha, né? E aí, todo mundo torce para quem nesse filme? O bandido. Por que você torce por bandido? Porque você está vendo, está todo mundo trancado ali dentro, né? Enquanto está rolando o terror aqui fora, vamos prender, vamos matar, vamos invadir. O que você está assistindo enquanto isso? A história por trás da história de cada um dos envolvidos. E aí você fica comovido com a história de todos os bandidos e começa a torcer por eles. Lógico que aí tem todo um apelo, né? E aí tem uma outra explicação. Mas eu estou trazendo isso como exemplo porque é como você ir até dentro da sua casa de papel e ouvir a história de todos os envolvidos. O que você não sabia, agora você sabe. O que você sabe, o que você vê, você não desvê mais. Ao retornar para cá, onde é o presente, você já não é mais o mesmo. Acontece o salto quântico, simplesmente porque o que você viu, você não deixa de ver. O que você percebeu do seu campo, o que você sentiu, e percebe que esse sentimento que está aqui hoje é o mesmo que estava aqui, que agora não faz sentido nenhum, porque agora você entendeu e você volta.
diferente. Ao retornar diferente, né, você começa a ter percepção do que te envolve diferente. Parece que tudo ao redor mudou, mas não é que aqui fora mudou, é que você mudou o seu jeito, a sua vibração. Mas sim, ao desatar nós de enganos que você vinha carregando e nutrindo, às vezes com pessoas, com relações, você desatou um daqueles fiozinhos que eu falei desse nosso enteamento. Isso causou ali uma reorganização do sistema. Aquela música, aquele ritmo que estava, uma das leis herméticas, em desafino, estava desafinado, volta para o tom. E aí, todos os que estavam naquela mesma melodia, parece que também, no que diz respeito a você e àquela questão, também entram em sintonia. Porque somos, na síntese, herdeiros de nós mesmos, e a reencarnação é uma pedagogia de cura das nossas emoções ancestrais, da qual somos herdeiros. Isso é a apometria sistêmica, né, o que eu chamo de medicina da alma. A gente trabalha com ela porque hoje 90% dos problemas que nós temos tem causas situadas aí no plano espiritual. Isso aqui é a inconsciência, né, aqui é um iceberg, isso aqui é o que eu tenho, que eu imagino, que eu sinto, que eu sei, né, que são os nossos medos, falta de perspectiva, as próprias doenças, os problemas familiares, financeiros. Aqui embaixo estão todas as causas disso, né, que a gente vai chamar de obsessão, karma, magia, falta de amor, egoísmo, e que eu chamo aí de sentimentos não tratados. E eu sei que vocês já sabem disso, porque vocês são estudantes de medicina, mas desde 98 a Organização Mundial já reconhece, né, o bem-estar espiritual como uma das definições de saúde. Tem um CID que fala tudo bem ainda de forma equivocada, mas que trata, né, as questões do estado de transe e possessão, como a perda transitória de identidade, com manutenção de consciência e meio ambiente. Então, já tem um CID que está falando de doenças de um ponto de vista espiritual, e hoje a gente sabe que o Conselho Federal de Medicina criou um grupo, eu participo, né, assisto, acompanho, um grupo especial que está discutindo ciência, medicina, saúde e espiritualidade, né, porque está crescendo o número de tratamentos que são realizados com essas técnicas semelhantes a que eu aplico e outras tantas, e estão sendo de grande valia na cura, né, das pessoas doentes no campo físico, tá bom? Hoje, a maior doença nossa espiritual é a auto-obsessão, ou seja, somos obsessores de nós mesmos e da maioria das pessoas com quem convivemos vis-à-vis. Se a gente pensar assim, a gente é um bando de obsessor encarnado, achando que os desencarnados é que estão causando problema, tá? Aqui eu não vou entrar porque é muito profundo, mas a gente praticamente trata personalidades de vidas passadas, subpersonalidades e todo um sistema emaranhado de sentimentos, tá? Bem, é isso. Aqui é só para refletir, porque quando a gente fala de sentimentos e sombras, né, esse aqui é um dado do Godinho, que fala que são, segundo os espíritos, né, 63 bilhões, totaliza 63 bilhões de encarnados e desencarnados. 9 está encarnados, 53 bilhões estão desencarnados, né? Então, quem são esses 53 e aonde eles vão reencarnar? E aí, a chave para isso é o Porteira quem trouxe. Ele diz, isso aqui, ó, se você pegar esse 9 aqui e dividir, são suas sombras que estão guardadas nos subterrâneos dos seus próprios infernos, causadores de todos os enganos que você está aqui hoje para realizar, sanear com você mesmo. Portanto, o médico é aquele que cuida do corpo, um terapeuta cuida da alma, mas hoje já é tempo da gente integrar isso tudo e cuidarmos, né, dos seres por inteiro. E o nosso maior trabalho sempre será a nossa velha máxima aqui, que é o tu com tu. Enquanto você não se tornar responsável de si mesmo, não olhar para você e não aprender a pedir ajuda também, você não vai conseguir resolver nada, você vai tomar remédio, vai fazer tratamento, terapia, papapá, e vai continuar doente da sua alma e, portanto, do corpo. Porque o trabalho é sempre tu com tu, criatura divina. É isso. Gratidão a vocês. E aí, não sei se a gente vai ter um tempinho para
bater um papo, para conversar um pouquinho. Aqui estão todas as redes sociais, tá, gente? Tem o meu site, onde você encontra ali todas as informações. A gente tem curso de apometria sistêmica em janeiro, a 13ª edição do curso. A gente já formou 13 turmas, estamos indo para a 13ª turma. O projeto é expandir cada vez mais para que mais pessoas possam se autoconhecer e dessa forma também auxiliar o outro, porque no final, nossa missão, enquanto seres humanos encarnados, é servir. A gente se serve de tudo o tempo todo, o ambiente está aí, a gente se serve dele, a gente respira, a gente come, a gente pega o mato, mata os bichos, faz tudo, né? Se serve, abusa desse serviço, e não estamos sendo competentes de devolver nada. Mas se eu sou parte disso, faço parte disso, e ela me serve, eu também tenho que servir de algum modo, que a gente possa servir com consciência. Então, aqui estão as minhas redes, eu tenho um canal no YouTube, que tem muito conteúdo, Instagram, e é isso, galera, espero ter sido útil para vocês aqui, essa nossa conversa. Professor? Agradecer muito você, André, pela sua aula, excelente conteúdo aqui para todos nós, né? Trouxe mais luz aí ao nosso conhecimento na área de espiritualidade. Se as pessoas quiserem fazer perguntas aí, a gente acha interessante também. Aqui eu tenho uma perguntinha para você, minha mesmo. O seu lema, e eu acho muito interessante, é tu com tu mesmo, né? Quer dizer, eu acho importante trazer para a gente essa responsabilidade, esse entendimento de que a gente produz as enfermidades e que a gente também tem a responsabilidade de nos curar, né? E, na realidade, o médico, o terapeuta, é o que vai auxiliar a gente a entender que aonde a gente pode melhorar. A minha pergunta é assim, você, na sua prática, quais os pacientes, os indivíduos que você sente mais dificuldade em trazer a cura para eles? Eu não diria que eu sinto dificuldade, né? Uma pessoa, quando ela busca ajuda, o que eu acho muito interessante é que ela já está naquela situação de não estar aguentando mais. Então, já é um primeiro passo, ela já está disposta. E eu vou te falar, Ricardo, dos meus... Hoje eu já tenho mais de 6.000 atendimentos, tá, gente? E por isso eu fico muito segura para falar. Se eu falar para você, assim, que eu tive, sei lá, 3 ou 4 pessoas que realmente não entenderam nada e não dou nada, é um número. A maioria, ou seja, quase todos aqui, eles chegam, eles recebem a informação, tomam realmente um choque de entendimento, de consciência, muda essa visão, principalmente porque, gente, a maioria das pessoas está num papel mesmo, desempenhando uma máscara, uma sombra de vítima. A pessoa, quando ela se vê doente, e porque por exemplo, né, que as doenças terminais, como um câncer, são tão curadoras da alma. Porque ali a pessoa não tem mais nada a perder, daí ela resolve olhar para as questões emocionais, não é assim? Mas enquanto você está naquele ponto do sentimento de sobrevivência, que é o sentimento animal, você ficou preso ali naquela fase da evolução, né, não saiu dela, você acha que todos são contra você, e você quer entrar em embate e guerra com todos. Quando você vem para uma terapia, porque você percebeu que não está dando conta sozinho, e recebe as informações, e começa a perceber que você tem as escolhas, e começa fazendo isso, mudando em volta de você começa a ver mudança, não tem outra alternativa senão mudar. E as pessoas começam realmente a se desenvolver. É milagre? É abracadabra? Não é. Não existe. Olha, Jesus dizia isso, né? Deixou isso muito claro. Né? Quem faz o milagre é você, a tua fé te salva. E trazendo a fé aqui para esse conceito terapêutico, o que é a fé? É confiar que você está criando e, portanto, pode descriar todos os seus problemas. Ah, André, isso não é verdade, porque eu nasci numa situação difícil, olha, só para vocês terem ideia, tá? Porque vocês me ouvem falar aqui, estão começando agora, acham assim, o alecrimzinho dourado, tudo deu certo na vida dela, por isso que ela fala assim, eu venho de uma família extremamente humilde, eu honrei a minha família em fazer direito, porque na minha família não tinha ninguém formado. Meu pai, 13 irmãos, nenhum estudou, nenhum teve possibilidade. Minha mãe,
casou com 17 anos, sabia nem o que estava acontecendo na vida dela. Tivemos muitos natais de arroz com couve, que eu gosto de brincar. Arroz com couve era o nosso prato, que era o que tinha no quintal. Então, isso me trouxe também a um lugar de querer ser a maior que eles, e hierarquicamente eu fui causando danos para mim. Por isso que tudo que eu falo, eu sou o meu maior laboratório. Então, quando eu começo um caminho de me melhorar, me perceber como é que eu sou, principalmente com as minhas estruturas familiares, com a minha relação com pai e mãe, eu começo a dissolver esses sentimentos e começo a me curar. Hoje, né, trazendo para mim de novo, a primeira pessoa do singular, que é sempre o tu com tu. Eu também tenho camadas ainda para resolver, mas tudo que eu já consegui soltar com minha mãe, com meu pai, com as relações mais próximas, com o entendimento da onde eu fui a causadora, isso me trouxe a um patamar de entendimento e de evolução em carreira, em entrega, financeiro, porque parece que tudo isso vem junto, sabe, Ricardo? Não é assim, por que você faz o que você faz para ganhar dinheiro? Errou. Eu falo muito isso, eu sou professora, né? Fui professora há anos no direito, sempre falei isso para meus alunos, por que você faz direito? Para ganhar muito dinheiro. Vai fazer outro curso. Porque se você está entrando por essa razão, você vai se ferrar. Porque essa razão não vai te ajudar, você não faz o que faz para ganhar dinheiro. Você faz o que faz para se curar sempre, seja qual for a profissão, porque é para você se entender. E aí você pode entender o outro. Na medicina é a mesma coisa, né? Se você entra querendo salvar todo mundo, é síndrome do Salvador, você vai sofrer pra caramba, porque você não vai salvar ninguém. Mesmo aquele que você salvou ali, de repente, num caso de saúde, só inevitavelmente vai morrer, criatura divina, porque esse é o nosso fim. Então você não está salvando ninguém, não existe salvação. Existe autoconsciência e cura. Então, hoje, a maioria das pessoas que eu recebo aqui em tratamento e que eu vou trazer um caso, um estudo de caso bem emblemático. Eu atendi uma mulher que já tinha seus quase 70 anos e, assim, ela tinha muitos problemas de saúde, de vários tipos, né, que diziam para ela que ela própria da idade, mas ela tinha aqueles probleminhas de saúde da idade. Andava com dificuldade, já dores nas juntas, má digestão, não dormia bem, e aí, enfim. E eu comecei a fazer um tratamento com ela. E o histórico familiar dela, ela tem um filho esquizofrênico, mas uma esquizofrenia muito grave. Esse rapaz, que na ocasião estava com 28 anos, tinha uma obesidade mórbida, já não saía do quarto e vivia vendo vultos, e já estava naquele estágio de precisar de contenção. E ela tinha mais uma filha, e um casamento, enfim. E aí eu comecei a tratar e eu percebi que o problema dela, todo que ela estava desenvolvendo, era por um sentimento de culpa com relação a esse filho, principalmente. E que, por muitas vezes, o próprio marido a acusava, né, de ter tido um filho doente. Isso tudo estava pesando muito no sistema dela, porque aí ela começou a se lembrar da mãe, do pai, que também tiveram um filho problemático, e assim foi indo, e fomos tentar investigar. E aí, um dia, fazendo tratamento com ela, ela, numa catarse, ela disse que tudo que ela queria, né, era se livrar do filho. Olha que forte você fazer uma confissão. Meu Deus, não se entende que essa confissão estava adoecendo as juntas, ela estava adoecendo dessa dor. Quando ela faz isso, abriu o campo energético, e eu falei para ela assim, tem dentro do seu sistema um segredo de família, muito pesado, que está sobrecarregando o sistema do teu filho. Eu falei, alguém nessa sua família foi assassinado? Porque dentro, né, da apometria a gente consegue ver. E aí eu, com muito cuidado, perguntei para ela. E aí ela caiu em prantos e me falou que a avó dela, né, ficou grávida, a família forçou o casamento com uma outra pessoa, eles viajaram para uma outra cidade, escondidos, e lá nessa outra cidade ficaram morando lá até nascer essa criança. A criança nasceu, ela foi assassinada e foi enterrada lá como indigente. Depois eles voltam, como se nada tivesse acontecido. Essa criança é a alma do filho, que está querendo ser visto. E aí a gente fez um tratamento nesse aspecto. Bem, aí, Andréia,
E aí que 3 dias depois esse cara saiu de dentro do quarto, pediu para ir nadar, porque ele queria começar a usar a piscina. Conseguiu ter qualidade, curou? Não, porque já chegou num ponto tão grave, mas ele começou a ter qualidade de vida. Começou a perder peso, porque aceitou ir para a piscina, fazer exercício, ginástica, ele começou a falar com a mãe, começou a dormir melhor, começou a tomar o remédio que antes ele não queria tomar. Ele fazia, ele não podia, ele defecava e passava tudo nas paredes, ele queria ser visto. E aí eu falei para ela, vá lá, né, no local onde você conhece essa história, e batize essa criança, onde quer que ela esteja, ela só está precisando ser reconhecida. Olha que coisa incrível, né? E, recentemente, num outro tratamento, a pessoa também tinha os problemas de articulação, e para você ver como você é obsessor encarnado dos outros, né? Essa pessoa estava sendo obsediada, né, pela pessoa que queria ver o fim da vida dessa pessoa, queria que ela saísse de lá, que ela não fosse mais, não ocupasse mais a posição que ela estava. E não foi feito magia nem nada, entende? Uma alma antiga daquela própria pessoa que viveu uma dor igual àquela dela foi transmigrada, vamos dizer assim, para a alma daquela pessoa que estava sendo adoecida. E a hora que ela tomou consciência de que ela estava sentindo inveja, raiva, e era ela quem estava causando aquilo tudo, e estava refletindo na vida dela também, que ela soltou isso com consciência, a outra pessoa começa a ter uma melhora de quadro também, e ela começa a se desenvolver, né, na sua vida, que a queixa dela era falta de crescimento pessoal, parecia que a vida dela estava presa, e que ela ficava olhando a vida da outra, e a outra estava bem, no lugar que era dela, que ela queria. A inveja, você nem está sabendo. Então, são sintomas, e estão causando sintomas de doença mesmo. Então, assim, o paciente mais difícil é aquele que não procura ajuda. Aquele que procura ajuda, em alguma medida, ele vai encontrar respostas. Cura 100%? Depende muito também do estágio em que está, né? Eu contei da minha urticária, eu me curei 100%? Não. Eu ainda tenho dificuldades com areia e etiqueta. E aí tem motivo, inclusive, porque uma vida minha, e é daí que nasceu a minha urticária, eu fui enterrada viva e eu estava no Egito. Então, esse contato com calor e com areia me traz essa memória. Então, essa memória está em camadas celulares, mas já não vai naquele nível que eu fiquei. Nunca mais tive aquela crise naquele nível. Um outro exemplo que também foi muito forte, uma pessoa com doença de Crohn, bem, estágio assim, muito, muito avançado. Fizemos o tratamento dessa pessoa, que aliás é médica, uma médica que falou, não tem mais recurso, vou procurar essa alternativa. Fizemos o tratamento nela. Na hora que ela tomou consciência, ela começou a ter um quadro de melhora substancial, principalmente nas crises que ela vinha tendo. Então, Ricardo, é aquilo. O pior paciente é o que não procura ajuda, né? Sempre. Aquele que não pede, que não procura, ou que acha que alguém é obrigado a resolver o problema dele. Perfeito. Muitíssimo bem respondido. Agradeço demais. Não sei se tiver mais alguma pergunta, alguém quiser aqui da nossa parte da plateia aqui do pessoal. Querem perguntar alguma coisa, gente? Não? Vou tirar Aqui uma tá tudo foto, hein? certo. Eu, se fosse vocês, abrir a câmera para eu tirar uma foto. Boa, tirar fotos. Só acho que vocês deviam abrir a câmera para a gente tirar uma fotona. Arrumar aqui, né? Arrumar o cabelo. Para a gente poder fazer uma foto bem bonita aqui de todo mundo. Essa sala cheia. Que delícia. Muito bom. Dia 9 a 12 de dezembro aí nós vamos ter 7 chaves, né? Ah, boa, boa, boa. Estou Aqui o pessoal participando já com se você lá no cadastra, grupo. né? Isso, 9 a 12 de dezembro. A Dani vem para a turma dessa. Ih, aguarde novidades da 13ª turma. Meu Deus, só de falar arrepio o cabelo. Pessoal, vocês que estão acompanhando, de 9 a 12 de dezembro, a gente vai ter as 7 chaves da prisão existencial. É uma outra decodificação que eu percebi também em padrões, que eu mapeei aí, que existe 7 caminhos que as pessoas percorrem
mesmo as queixas que sempre fazem sempre, né, que é, ó vida, ó dia, ó céus, ó azar, minha vida nada dá certo, não sei porquê, e em qualquer área aí, setor. Então, a gente vai estar falando disso, de 9 a 12, as 7 chaves da prisão existencial. É um conteúdo bem incrível, bem interessante, e se você quiser participar, vai ser assim também numa sala de Meet como essa, né, então não vai estar lá no YouTube, é uma sala fechada, você se cadastra no site www.andreafrancomano.com/, não é .com.br, tá? .com/. O Rafa tá aí, Rafa? Coloca aí para a galerinha o nosso site, né? Mas se você também quiser, deixa aí todos os meus contatos. Lá no meu Instagram, estou falando disso direto, você vai clicar no link e vai cair na página, né, para você adquirir ali e garantir a sua vaga. Tem um valor simbólico, porque eu sou muito disruptiva. Eu estou de saco cheio de ver o povo entrar em tudo quanto é grupo, depois fica lá, não assiste nada, nem sabe por que entrou, pelo menos você pagou, se entrar lá e não fizer nada, o problema é teu. É pouco, mas assim, te compromete. O nosso compromisso com cura começa com isso, inclusive, né? Eu me comprometer com aquilo que eu me proponho a aprender. Nós temos um grupo VIP também, tá? Quem quiser ir para o grupo VIP tem um valor de acréscimo, mas aí a gente vai se aprofundar, termina o aulão com todo mundo, aí quem está no VIP vai comigo para um passo além, aí a gente vai fazer ativações junto com a egrégora, tem meditação com a Avó Maria, aí a gente vai, né, dar um acréscimo aí para quem vier para o VIP com a gente, tá? Então se inscrevam, acho que o Rafa vai colocar aqui nos comentários a página para você poder clicar, e se não conseguir também, entra na minha página do Instagram, e você vai, o Rafa colocou acessos a andreafrancomano.com. Você vai ter a oportunidade de fazer parte desse nosso movimento. Só para eu saber, aqui na sala virtual, quem são os alunos da medicina? Põe uma mãozinha aí, só para eu saber da minha. Eles estão todos aqui no Estão auditório. todos aí no auditório, eu pensei que tinha alguém online. Pessoal que está no auditório, tem alguma dúvida, quer perguntar? Gostaram? É muito importante saber a opinião de vocês. Gostaram? Está vendo o pessoal aqui? Agora eu estou vendo, agora eu vi. Legal. Agradecemos aí demais, Andrea, a sua excelente aula, até a participação de todos aí, foi excelente. Espero convidá-la novamente nos próximos semestres, uma outra oportunidade, para que você ajude aí a gente novamente. A gente espera que esse conteúdo medicina e espiritualidade chegue no momento que a gente não tenha que separar, né? Medicina e espiritualidade, porque na verdade é uma coisa só e a gente vai chegar nesse dia aí em breve, tá Esse é bom? o meu trabalho aqui, e o nosso, né, Ricardo? Estamos juntos, Isso. pode me chamar sempre, pode me sugerir algum tema aí que queira aprofundar. Para mim vai ser uma honra sempre poder falar com a turma. Eu amo dar aula, essa é parte da minha missão também, então fique à vontade, tá bom? E gratidão a todos que estão aqui comigo, gratidão mesmo. Muitíssimo obrigado. Até mais. Tudo de bom. Obrigado pela participação.